Vejamos então em código Python o exemplo sobre polimorfismo. Primeiro versão Python usada neste trabalho. E então observe que eu tenho primeiro a superclasse, depois disso 3 subclasses, ok? Na superclasse, chamada veículo, veja que eu tenho um método construtor e recebe 2 argumentos, a marca e o modelo do veículo. Eu pego os 2 argumentos e coloco no nome de atributo que eu vou usar para qualquer objeto desta classe. Eu tenho então 2 métodos, o acelerar e o frear, que não fazem nada, apenas pés, indicando que estão ali para indicar que qualquer veículo pode acelerar ou frear. Eu então tenho as subclasses. Observe algo interessante nas subclasses. O que está faltando nessas subclasses aqui? Dê um pause no vídeo e observe. O que está faltando em relação a tudo que eu já mostrei neste capítulo sobre classes? Está faltando o quê? Isso que você respondeu. Parabéns, está bastante atento. Excelente. Está faltando o método construtor, não é isso? Cadê o construtor? Não está aqui. Por quê? Porque usaremos o construtor somente na superclasse. Essa é a ideia do polimorfismo. Observe. Eu tenho a subclasse carro, que herda uma série de coisas da superclasse que é veículo. Aí eu tenho 2 métodos implementados, acelerar e frear. Veja que os nomes são os mesmos, mas as frases são diferentes. Vamos para a moto. Mesmo padrão. Não tem o método construtor, tem os 2 métodos com o mesmo nome e observe que as frases também serão diferentes. Eu então tenho a subclasse avião, que também herda de veículo, não é? A exemplo das outras duas. Essa também tem os 2 métodos acelerar e frear, com frases diferentes, e tem um novo método, que é o decolar. Veja que nas subclasses não colocamos o método construtor. Vamos então criar a classe mãe, que é a superclasse, as subclasses, e agora vamos usar tudo isso. Primeiro, olha só que legal, hein? Isso aqui é só para você ver que é possível. Vou criar uma lista. Como eu sei que é uma lista em Python? Abre e fecha colchetes, não é isso? Exatamente, uma lista. Essa é uma lista de quê, exatamente? Qual é o tipo de objeto que eu tenho aqui? Veja que eu tenho um objeto do tipo carro, do tipo moto, do tipo avião. Criei uma lista de instâncias de classe. Criei uma lista de objetos. Não é fenomenal? Incrível, não? Programação de computadores é uma coisa linda, não é? A forma como você consegue montar os elementos para fazer o computador basicamente executar o que você quiser. Não é à toa que temos aplicações maravilhosas à nossa volta hoje em dia. Então, isso aqui é uma lista de objetos. Um objeto do tipo carro. Nesse caso, veja que eu estou passando exatamente os parâmetros, a marca e o modelo. Depois, o objeto do tipo moto, marca e modelo. Objeto do tipo avião, marca e modelo. Então, vamos criar a lista. Se tiver dúvida, vou até colocar aqui para você. Vamos verificar exatamente o que é isso. Digita type e então o nome da sua lista. Veja que é uma lista de objetos. Eu agora vou criar um loop. Se é uma lista, eu posso percorrê-la, não é isso? Então, eu vou criar um loop que vai percorrer a lista de objetos. Para cada item, o que é o item aqui? Cada item é um componente da lista, certo? É um pedacinho da lista. Quantos itens eu tenho nessa lista? 3 itens, concorda? Sim ou não? Conseguiu visualizar? Então eu tenho o primeiro item, que é o objeto do tipo carro, segundo objeto do tipo moto, terceiro do tipo avião. Então cada item aqui é um objeto. Para cada item, veja que eu vou chamar o método acelerar. Mas espera aí, como assim? Eu não deveria chamar o acelerar para o objeto do tipo carro, depois tipo moto, depois tipo avião? É essa a ideia do polimorfismo. Eu quero poder usar um único nome, que é, por exemplo, acelerar, e ele tenha comportamentos diferentes de acordo com o objeto. Então, quando executar a primeira passada do loop, qual será o item? Será o carro, não é isso? Então ele vai chamar qual método acelerar? O método acelerar da subclasse carro. Depois disso, volta aqui para cima. Qual será o próximo item? Moto. Ele vai chamar o acelerar da moto. Você viu aqui que eu tenho frases diferentes, não é isso? Então serão comportamentos diferentes. Só que você percebeu que no caso de decolar, eu só tenho na classe avião.
Então eu tenho que fazer uma checagem. Vou aproveitar e ensinar para você mais uma função built-in em Python, que é a isInstance. Aí eu vou perguntar, querido interpretador da linguagem Python, por acaso, o item que eu estou lendo agora, lembra que eu estou no loop, né? Isso aqui é uma estrutura de repetição. Então, no primeiro item, é o carro. Aí ele vai perguntar, o item carro, ele é do tipo avião? É claro que não. Então ele não vai entrar no condicional, não é isso? Já aprendeu aí nos capítulos anteriores. Ele vai imprimir tracinho e volta lá para cima. Aí depois vem a moto. Ele chama o método acelerar, o frear e pergunta, moto é do tipo avião? Não. Então não entra no condicional. Volta lá para cima. Agora é o avião. Chama o acelerar, chama o frear. Avião é do tipo avião? Sim, perfeito. Então ele entra e aí sim ele chama o método decolar. Ou seja, eu estou usando acelerar uma única vez para diferentes objetos e teremos comportamentos diferentes. Uma frase de cada subclasse. Vamos então executar para que você veja o resultado? E aí está. Veja que interessante como nós conseguimos usar um único nome de método. Então dá a impressão que só existe uma função chamada acelerar. Não é essa a impressão que dá quando você olha para esse bloco de código? Só tem um método chamado acelerar. Não, de fato nós temos 4. É que o conceito de polimorfismo permite que, dependendo do objeto, seja chamado método acelerar correspondente. Então o nome é um só, mas o comportamento é diferente de acordo com o objeto. Esse é o conceito de polimorfismo, que faz com que aumente de forma considerável as possibilidades na programação orientada a objetos. E assim, concluímos a introdução ao tema. O objetivo deste capítulo, deste curso gratuito, não é apenas uma introdução. Se quiser estudar em mais detalhes, temos vários cursos aqui à sua disposição na DSA. Na sequência, preparamos uma lista de exercícios para você praticar um pouco o que é programação orientada a objetos. E aí tem o Lab 3, com um desafio. Isso mesmo, um desafio. No capítulo anterior, nós construímos um game, não foi? Juntos. Agora eu gostaria que você criasse uma segunda versão do game usando somente programação orientada a objetos. Com o que eu ensinei para você neste capítulo, é perfeitamente possível. Você vai criar uma classe, você vai criar atributos e métodos, e então você vai criar a segunda versão do jogo, aquele jogo da forca, do capítulo anterior, usando programação orientada a objetos. Tente fazer o desafio, uma excelente forma de você praticar o seu conhecimento. De qualquer maneira, eu vou trazer uma proposta de solução no começo do próximo capítulo. Então agora é com você. Lista de exercícios, desafio. No começo do próximo capítulo eu trago uma proposta de como construir o game com programação orientada a objetos. Mas tente fazer uma excelente forma de você praticar. Muito obrigado. Já nos encontramos no próximo capítulo. Até lá.